Mais uma bomba no Supremo Tribunal Federal. O senador Flávio Bolsonaro, ele acabou de acionar o topo do Poder Judiciário em uma tentativa urgente de mudar os rumos de uma investigação que está tirando o sono da família dele. O portal de notícias BP Money revelou que a defesa do parlamentar protocolou uma petição pesada para arrancar um inquérito criminal das mãos do Flávio Dino e transferir, sabe para quem? Para o ministro André Mendonça. A notícia ela caiu como uma verdadeira granada em Brasília, e o motivo desse movimento drástico é o cerco fechado da Polícia Federal sobre o suposto esquema de desvio de dinheiro público que teria financiado um filme de cinema chamado Dark Horse. Os advogados do senador, eles agiram rápido para tentar esvaziar o poder do Flávio Dino antes que novas medidas duras sejam tomadas contra os envolvidos. E essa jogada escancara a preocupação dos investigados com o ritmo forte adotado pelo atual relator do processo. Mas qual é a justificativa que eles usaram para tentar essa troca? E eu vou te explicar agora. Agora, para tentar convencer o tribunal a fazer essa mudança de ministros, os advogados do Flávio Bolsonaro, eles usaram uma regra técnica do direito chamada de prevenção. Segundo a reportagem que foi detalhada pelo site BP Money, a defesa está sustentando que o ministro André Mendonça já é o responsável por conduzir as investigações principais sobre o Banco Master e também sobre o seu fundador, o Daniel Vorcaro. Como o financiamento privado do filme Dark Horse possui ligações estreitas com essa mesma instituição financeira, os advogados estão alegando que manter os processos separados poderia gerar decisões contraditórias dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. E na prática, a intenção da defesa é centralizar todas as suspeitas em um único gabinete que eles consideram mais favorável ou menos rigoroso. É uma tática conhecida para tentar tirar o controle das mãos de um juiz com perfil mais duro, mas que soa muito mais mal diante da opinião pública. E o que causou toda essa pressa e desespero, e a resposta está na ação da Polícia Federal. Agora, o estopim para essa correria nos bastidores do tribunal aconteceu após uma canetada firme do ministro Flávio Dino. O portal de política e economia BP Money acabou explicando que na última semana o Dino autorizou oficialmente a abertura de um inquérito da Polícia Federal, e os agentes federais receberam ordens claras para rastrear o caminho do dinheiro e descobrir se houve crimes graves de desvio de verbas. Uma investigação comandada pela Polícia Federal gera um desgaste político gigantesco e acaba deixando qualquer autoridade em situação de extrema fragilidade. Sabendo que o Flávio Dino não costuma recuar e dá total autonomia para os investigadores trabalharem, os envolvidos entraram em pânico total com a possibilidade de buscas e apreensão. Então, mudar o relator do caso passou a ser a única saída desesperada para tentar frear ou atrasar o andamento dessa apuração que está avançando com muita velocidade. Mas como essa história toda começou a aparecer na justiça brasileira? Tudo partiu de um requerimento na Câmara. Agora, essa tempestade jurídica que está atingindo os aliados da família Bolsonaro não começou por iniciativa do tribunal. Conforme que foi revelado na cobertura do site BP Money, o caso ganhou vida após uma denúncia formal e muito bem fundamentada, que foi apresentada pela deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. A parlamentar reuniu indícios de irregularidades e enviou um requerimento cobrando providências imediatas sobre o financiamento do filme Dark Horse. O documento está apontando que empresas ligadas à produção cinematográfica teriam conexões diretas com suspeitas de desvio de finalidades de verbas públicas que deveriam ir, sabe para onde? Para a área social. Então, quando um pedido desse nível é aceito por um ministro rigoroso, o cenário se torna extremamente perigoso para os acusados. A ação corajosa dessa deputada colocou o esquema sob os holofotes de todo o país. Com medo do resultado dessa fiscalização, a defesa do senador correu para tentar mudar as regras do jogo. E os valores envolvidos nessa história são milionários. As cifras que estão no centro dessa polêmica são altas e envolvem o dinheiro dos nossos
nossos impostos. O portal jornalístico BP Money trouxe à tona os detalhes desse repasse suspeito que a Polícia Federal está investigando. O deputado federal Mário Frias, do PL de São Paulo, destinou 2 milhões de reais em emendas parlamentares para uma organização não governamental. E a justificativa que constava nos papéis oficiais era o financiamento de 2 projetos de cunho social. No entanto, as investigações descobriram que essa ONG tem fortes ligações com a Karina Ferreira da GAM, que é justamente a dona da produtora responsável por rodar o filme Dark Horse. A grande suspeita que os agentes federais tentam provar é que o dinheiro público carimbado para ajudar pessoas necessitadas foi simplesmente desviado secretamente para pagar os custos de uma produção de cinema privada. Então é uma acusação muito grave que mexe com a moralidade pública e que encontrou um relator implacável no Supremo Tribunal Federal. Então a escolha do Flávio Dino para relatar esse inquérito inicial deixou os investigados em situação de pânico por um motivo muito específico. O próprio site acabou relembrando que o ministro Dino já é o relator oficial de uma grande ação que acaba discutindo a transparência das emendas parlamentares em todo o Brasil. Então, ele reconhece profundamente todos os mecanismos, caminhos e até mesmo todas as brechas que os políticos estão usando para movimentar esse tipo de dinheiro público. Flávio Dino vem adotando, é claro, uma postura inflexível, exigindo o fim do sigilo absoluto das chamadas emendas PIX e cobrando a prestação de contas rigorosas. A defesa de Flávio Bolsonaro sabe perfeitamente que, sob o comando do Dino, esse processo não vai ficar parado em uma gaveta acumulando poeira. Então a investigação iria até o fim, doa quem doer. Por isso, a única cartada que acabou restando para os advogados foi tentar empurrar o caso para o gabinete do ministro André Mendonça. Mas o que já existe contra eles nas mãos de Mendonça, agora a estratégia de pedir a transferência para o ministro André Mendonça esconde um cenário ainda mais complexo. O portal BP Money ainda destacou que já existe um processo correndo em paralelo nas mãos do Mendonça. E ele ainda envolve suspeitas pesadíssimas. Essa outra investigação está investigando se os aportes financeiros milionários feitos pelo Daniel Vorcaro no filme Dark Horse tinham um objetivo oculto. E a justiça quer descobrir se esse dinheiro privado ele serviu para financiar e custear a estadia luxuosa do ex-deputado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Ou seja, a corte máxima do país está investigando 2 frentes do mesmo filme. Flávio Dino acaba cuidando do dinheiro público das emendas de Mário Frias, enquanto o André Mendonça está apurando o dinheiro privado do Banco Master ligado ao outro irmão Bolsonaro. A defesa tentou usar essa divisão para pedir a unificação, mas essa jogada pode acabar se transformando em um tiro no pé estratégico. E os detalhes internacionais do caso acabam impressionando. Os desdobramentos dessa história estão cruzando as fronteiras do Brasil e envolvem contas no exterior, o que acaba aumentando o nervosismo dos envolvidos. De acordo com a apuração divulgada pelo portal Money ainda, as investigações estão apontando para movimentações financeiras internacionais que chegam a valores assustadores. Parte dos 134 milhões de reais que foram negociados entre a família Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro acabou sendo enviado por um fundo financeiro sediado no estado do Texas, lá nos Estados Unidos. Coincidentemente, o Texas é o exato local onde o Eduardo Bolsonaro ficou na residência. Agora, para complicar ainda mais a situação dos investigados, o controlador desse fundo americano é o advogado Paulo Calixto, profissional que possui ligações muito estreitas com o ex-deputado. Esse rastro detalhado de dinheiro circulando lá no exterior é o que a Polícia Federal está tentando montar. E o pânico de ver tudo isso unificado ou descoberto acabou gerando a manobra jurídica atual. Então, pessoal, a trajetória desse processo nos bastidores do Supremo Tribunal Federal mostra como o caso é delicado e cheio de disputas técnicas. Então, o portal de notícias ainda explicou que no início de tudo isso, essa ação contra o Eduardo Bolsonaro foi parar nas mãos do ministro Alexandre de Moraes por causa de outros inquéritos que ele já conduzia. No entanto, a Procuradoria-Geral da República analisou o teor das acusações e emitiu um parecer oficial. Então a PGR entendeu
que os fatos tinham uma ligação muito maior com a suspeita de fraudes envolvendo o Banco Master. Então, diante desse posicionamento do órgão de acusação, o presidente do Supremo, no caso, o ministro Edson Fachin, determinou que o caso mudasse de mãos e ele fosse redistribuído para o ministro André Mendonça. Então, foi justamente essa decisão anterior do tribunal que acabou abrindo a brecha para que a defesa do Flávio Bolsonaro tentasse agora a mesma manobra, tentando puxar o caso de Flávio Dino para o mesmo gabinete. Então, essa tentativa desesperada do Flávio Bolsonaro para mudar o juiz do caso revela a gravidade da situação. Então, ao pedir para tirar o processo do Flávio Dino e mandar lá para o Mendonça, a defesa acabou fazendo algo perigoso. Eles assumiram publicamente, com todas as letras, que o dinheiro público das emendas e do dinheiro privado do Banco Master fazem parte do mesmo esquema em torno do filme Dark Horse. Então, é por isso que muitos analistas estão apontando a petição revelada pelo portal BP Money como um erro estratégico monumental que demonstra fragilidade. Agora, a palavra final está com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. Então, é ele quem vai decidir se aceita essa manobra ou se mantém o rigor implacável de Flávio Dino na relatoria. Então, e você? O que você achou dessa movimentação rápida da defesa do senador? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, é importantíssimo que você se interaja conosco aqui nos comentários. Se inscreva no canal, ative as notificações, toda vez que nós postarmos vídeo no canal, o YouTube vai enviar para você em primeira mão. Não se esqueça de hypar o nosso vídeo. Se você não é membro do canal, se torne membro do canal para você apoiar o nosso canal. Então até o próximo vídeo.